Olá, pessoal. Que bom que a gente está novamente no Célula Online e estamos caminhando para o fim desse estudo prolongado, falando da característica, da marca do discípulo, que é um compromisso de vida integral com o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar vendo o penúltimo estudo, o estudo número 29. Agora é o momento de agir. Só ouvir é bom, mas ouvir tem que nos levar para uma postura, para uma atitude, para uma decisão de agir, de obedecer, de abraçar a revelação que chega até nós. É sempre assim, ouvir o Senhor é ouvir para obedecer. E nós estamos ouvindo o tempo todo o Espírito Santo falando, trabalhando o entendimento da igreja, e a gente tem que cuidar de uma coisa muito importante na nossa vida, que é a sensibilidade do nosso coração. Se a gente perder a sensibilidade, nós vamos cair na religiosidade. Na religiosidade, tanto faz você ouvir, não ouvir, não vai mudar muita coisa. Mas é trágico, é frustrante, isso não vai levar a um bom resultado. Então, preservar a sensibilidade do nosso coração é uma chave, né, muito importante na vida do discípulo. Ok? Compartilhe a live, dê o seu like. Eu agradeço pela tua fidelidade durante todo esse tempo e que o Espírito Santo esteja trabalhando no entendimento do teu coração e transformando, mudando a sua vida. Ok? Vamos lá. Eu sou o pastor Ney e nós estamos aqui trabalhando na área do discipulado. Muito bem, vou ler um texto aqui em Hebreus capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 13. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, a igreja. Nós somos a casa de Deus, e Jesus Cristo é o responsável pela igreja, Ele é o cabeça da igreja. Se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa, ou seja, perseverança, compromisso. Por isso que o autor aqui usa a partícula se, que é condicional. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos, sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias. Por isso fiquei irado com aquela geração que viu muita coisa, mas não agiu, não respondeu. Por isso que eu tenho dito que quanto mais se ouve, maior o peso da nossa responsabilidade. E ele disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos, assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. Hoje fala de agora, do tempo da nossa oportunidade, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique com o coração endurecido. É uma palavra pesada do livro de Hebreus, mas que traz um alerta muito forte para nós, igreja, para nós que somos discípulos de Cristo. Hoje é o tempo da minha oportunidade, amanhã não me pertence. Hoje é o tempo da minha resposta,
Hoje é o tempo de agir. Hoje é o tempo de responder. Hoje, amanhã não me pertence. E a minha semeadura, a semeadura que eu faço para o futuro, para a eternidade, é hoje. Então, se eu não tenho semente para semear, ou eu não semeio, simplesmente eu não vou ter o que colher. Não é? A própria realidade natural nos ensina esse tipo de situação. Para colher, você tem que semear. Você tem que fazer a semeadura da fé, você tem que obedecer ao Senhor, você tem que crer no Senhor, você tem que abraçar a revelação, você tem que abraçar as promessas de Deus e fazê-las reais na tua vida. É assim que nós vamos conhecer o descanso de Deus, a glória de Deus, a sua intimidade, o poder do seu nome, da sua palavra, o poder da sua santidade na nossa vida, ok? Então, primeiro ponto, dividindo corretamente a palavra. Quem é o responsável pela casa de Deus, pela família de Deus? Está aqui no texto. Quem pertence à família de Deus? Quem são as pessoas que pertencem à família de Deus? Discussão aí no grupo. Por que Deus ficou irado? O que é o descanso de Deus? Tudo tirando aqui do texto que nós acabamos de ler. Desobediência tem a ver com o estado do meu coração? É reflexo daquilo que está lá dentro? Ok. E por último, sou responsável por mim e pelos outros? Qual é a parte que me cabe na edificação do corpo de Cristo, nesta dispensação da graça, nesta dispensação que se chama hoje, aqui e agora? Então, eu sou responsável, eu sou cooperador com o Espírito Santo pela edificação da igreja. E eu tenho que responder ao chamado do Espírito Santo na minha vida. Primeiro ponto da nossa lição de hoje. Só com boas intenções eu não vou deixar um legado na terra. Porque você pode ter bons planos, boas ideias, você pode ter boas intenções, mas se você não coloca em prática, se você não sai do estacionamento, a vida não se move. A gente tem que entender uma coisa: Deus, Ele trabalha com quem está em movimento. Deus trabalha com quem está ocupado. Deus trabalha com quem está no caminho, andando, trabalhando, servindo. Quem está estacionado, ele não vai ouvir a voz de Deus e nem tem propósito, porque não vai responder. E a situação pode se tornar mais complicada para aquele que escuta, mas não ouve. É preciso ter ouvidos para ouvir. Isso fala de sensibilidade. E agora é o tempo da minha oportunidade. É agora, é hoje. É hoje o tempo que eu tenho para amar alguém, o tempo que eu tenho para orar, o tempo que eu tenho para evangelizar, o tempo que eu tenho para fazer atos de bondade. Hoje, agora, é o meu tempo, é a minha oportunidade. E o que eu faço hoje reflete na colheita que eu vou ter amanhã, ou a colheita, o galardão, a recompensa na eternidade. Então, o tempo corre, porque o tempo não para, e a minha oportunidade, ela se esgota com o passar do tempo, porque o dia que se foi é mais uma oportunidade perdida. Aquela hora, aquele minuto que se foi embora, eu não consigo recuperar mais. E não adianta só falar e não agir. É melhor agir do que falar muito, né? Se você conhece poucos princípios da palavra, pratique. É melhor praticar um do que conhecer vários e não praticar nenhum.
porque isso pesa contra mim. Eu tenho que ter essa sensibilidade das implicações, da responsabilidade que eu tenho diante de Deus. Ok? Bom, quando eu tomo uma atitude, e se a minha atitude é uma atitude correta, alinhada com o coração de Deus, com a vontade de Deus, então a minha semeadura, ela vai apresentar frutos que permanecem para a glória de Deus. Não é qualquer fruto, é o fruto que permanece para a glória de Deus. Porque senão a gente vai confundir com o ativismo. Muito ativismo. O ativismo, ele é reflexo de ansiedade, sabe? Aquele impulsionamento. Não, o fruto que permanece é quando eu simplesmente surfo na graça do Senhor. Porque quem opera todas as coisas é o Senhor. Eu sou apenas o canal. A gente tem que ter essa convicção muito clara, muito firme dentro de nós. E quanto mais eu dependo da graça, mais ela opera. Agora, o grande problema nosso é a incredulidade. É você ficar com o pé atrás e não confiar em Deus, não confiar na promessa, não confiar na graça, no Espírito Santo. Aí realmente eu não vou ter nada para apresentar como legado, porque eu vou fazer na carne, no meu próprio esforço, na força do meu braço, da minha inteligência, mas isso não glorifica a Deus. São as obras da fé que glorificam o Senhor. E sempre vai ser uma crise, porque a gente vai entregando uma coisa, depois entrega outra, uma rendição hoje, uma rendição amanhã, e assim o meu coração vai ficando aquebrantado e dependente da graça de Deus, do mover do Espírito Santo. E isso se torna uma prática contínua. Então tudo o que eu vou fazer, toda a semeadura que eu vou fazer, eu vou depender da direção, da capacitação, do mover, da unção do Espírito Santo. É uma dependência, e isso traz descanso e paz ao meu coração. E esses frutos verdadeiramente glorificam o Senhor e permanecem para a sua glória. E eu tenho que valorizar aquilo que Deus valoriza. Se a Bíblia fala que as nossas obras da fé vão receber galardões, recompensas, é porque isso é importante. Nós vamos falar disso um pouco mais no último estudo da semana que vem. Eu quero trazer uma reflexão sobre esse assunto do ponto de vista motivacional para o discípulo neste tempo difícil de urgência que nós estamos vivendo. Então não vou adiantar muita coisa hoje, vou deixar isso para a semana que vem. Aquilo que Deus valoriza é importante. Não sou eu que vou achar isso ou aquilo, não. Se Deus valoriza é porque é importante e eu me submeto e eu valorizo aquilo que Deus valoriza. O importante é que o Espírito Santo tenha o governo da minha vida. A mente de Cristo fala do governo do Espírito Santo na minha vida, porque o Espírito Santo glorifica o Pai através do Filho. A gente tem que entender a maneira como Deus trabalha, a equação que Deus estabeleceu, e Ele não muda. O Espírito Santo sempre vai trabalhar a mente de Cristo na minha vida, o tempo todo, para que eu tenha uma semelhança com Ele, porque esse é o propósito, esse é o alvo de Deus para mim, ok? E toda vez que eu me submeto à liderança do Espírito Santo, mais eu vou me parecer com Cristo e mais a minha vida vai glorificar o Senhor, mais vai glorificar o Pai. Então eu tenho que entender isso e me alinhar dentro dessa diretriz.
O importante é cumprir o plano de Deus para a minha vida. Aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele mentalizou para a minha vida. E eu tenho que me alinhar com aquilo que Deus quer da minha vida. Isso que é o importante. Não é o ativismo, é a obediência. A obediência. A obediência, sim, glorifica o Senhor. A agitação, ela às vezes vamos dizer assim, o meu foco está meio fora do padrão. Eu estou olhando para o outro lado. Não, eu tenho que olhar para Cristo. E Cristo traz paz ao meu coração, Ele traz descanso, porque Cristo é fiel e poderoso para cumprir aquilo que o Pai idealizou para a minha vida. É o propósito dele. A cruz estabeleceu a verdadeira vocação, chamado que o Pai tem para a minha vida. Então eu tenho que descansar naquilo que Cristo fez, naquilo que o Espírito Santo está fazendo. É assim que eu caminho como discípulo. Ok? E é a única opção, viu? Não tem plano B, não tem outra alternativa, porque outra alternativa eu vou acabar me desviando para a religiosidade. A religiosidade não glorifica a Deus, porque ela não se alinha com o Senhor, com o Espírito Santo. Aí eu começo a entender o perigo que isso tem para a minha vida. São obras mortas, porque no fim não fica nada. Então, é uma vida de dependência nas mãos do Senhor, entregando o controle da minha vida ao Espírito Santo, para que eu possa conhecer o melhor de Deus na minha geração, no meu tempo, na minha oportunidade. E eu só tenho uma vida para viver. Eu não vou ter outra. É essa aqui. E Deus me colocou aqui nesta cidade de Mogi das Cruzes, Deus me colocou na CCA, eu estou aqui, é o tempo da minha oportunidade e nada acontece na minha vida por acaso. Quando eu começo a entender essas coisas, eu começo a ter um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida, pelas oportunidades que Ele tem dado a mim. Isso é maravilhoso demais e é preciso ter um coração humilde, quebrantado, para entender esse tipo de coisa. Ok, e eu digo para você que nós já estamos atrasados no nosso trabalho, no nosso serviço para o Senhor. O tempo está se esgotando muito rapidamente. E não dá mais para ficar demorando para tomar decisões, para agir e para alinhar a nossa vida com a vontade do Senhor. É tempo de correr. É tempo de correr, não é tempo mais de ficar justificando e protelando e esperando um anjo aparecer lá no meu quarto. Não! Se eu já tenho entendimento daquilo que Deus quer da minha vida, eu simplesmente vou em frente. Porque senão eu fico esperando algo extraordinário, pode não acontecer e eu desperdicei o tempo da minha vida. Não é assim que funciona. Ok? Nós temos que começar pelas pequenas coisas. Aí Deus vai dando as grandes. Mas precisa começar pelas pequenas, porque é uma escada e eu vou subindo de degrau em degrau. Qual é o nosso problema para a gente encerrar a live de hoje? Surdez espiritual. Não estou escutando. Escutei, mas não entendi. Escutei, mas não ficou, não reteve, não fixou no meu coração. Porque aquilo que eu ouço, que é rema, que é revelação do Espírito, desce ao meu coração. Não é só isso aqui, mente, intelecto. Tem que descer lá dentro, porque tem que fazer parte da minha estrutura interna. Isso é estilo de vida. Estilo de vida não é mental, é dentro de mim. Aquilo jorra, aquilo transborda, flui, porque está lá dentro. E isso vem de comunhão, isso vem de quebrantamento, isso vem de
relacionamento íntimo com o Senhor. E quanto mais eu vou cedendo, quanto mais eu vou entrando na privacidade do Senhor, mais Ele vai trabalhando a minha vida, e mais Ele vai empoderando a minha vida, e aí a minha vida começa a agitar o ambiente à minha volta, porque milagres começam a acontecer. Eu transporto Cristo na terra. Eu sou o canal. Não sou eu, é Ele. A presença manifesta do Senhor na minha vida, ela influencia, ela cria impacto por onde quer que eu vá. Mas Ele tem que estar lá dentro. Ok? Essa consciência, essa convicção forte na minha vida é que faz toda a diferença. Ok? Espero que você tenha prestado atenção e que o Espírito Santo desenvolva o assunto aí no teu coração. É tempo de estabelecer prioridades, de mudar a nossa agenda. Eu digo uma coisa, é tempo de valorizar a igreja local. A oportunidade da graça, da misericórdia de Deus para a tua vida. Você tem a oportunidade de estar numa igreja local, numa igreja séria, numa igreja que busca a face do Senhor, uma igreja que valoriza a palavra. Reconheça o valor disso, porque em muitas nações isso não existe. Então é tempo de ir para a igreja, é tempo de participar das reuniões, é tempo de estar na celebração, é tempo de estar nos grupos de comunhão, é tempo de somar, de cooperar para que a CCA cresça, não só na cidade de Mogi, mas por onde quer que o Senhor nos levar. Enquanto isso, o relógio está correndo. E que o Espírito Santo traga essa consciência ao teu coração do pouco tempo que nos resta. Nós estamos, o nosso relógio parece que disparou e a vida está voando, ela não está correndo, ela está voando e nós precisamos acompanhar esse ritmo para concluir a carreira que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa igreja. Ok? E Deus conta com você. Espero você a semana que vem, quando a gente vai estar concluindo esse estudo. Deus te abençoe.